Bom dia, meninas, tudo bem? Ó, comecei a estudar aqui pro fórum, que já é na semana que vem, né? A data aqui, certinha. O fórum abre a partir do dia 4/4, né? Então, tem dois tipos de fórum aqui. O fórum que vai abrir no dia 4 e o fórum que vai abrir no dia 6. Então, a gente tem que ficar esperta para essas datas. Eu já comecei a estudar aqui tanto para o fórum como para as provas. Então, como que eu faço? Eu imprimi as apostilas, como eu falei para vocês. Cada apostila tem basicamente umas 20 laudas, né? Eu acho que a apostila que é maior é a apostila de didática do ensino superior. Eu imprimi nesse formato aqui, ó, de usar bem o espaço, né, da folha A4 para poder economizar páginas, né? Senão eu teria imprimido o dobro, né? Então, e aí eu vou lendo, né, uma dica para vocês, eu vou lendo, vou marcando as informações importantes com caneta ou com marca-texto. E como eu tinha explicado para vocês, para a gente entender bem o conteúdo, eu sempre costumo marcar assim no rodapé, né, fazer anotações a respeito, fazer um glossário, né, das palavras que vão surgindo, e aí eu tento encaixá-la nesse contexto da matéria, porque não basta só você buscar o significado, você tem que ver se é esse significado realmente que está relacionado com o que está dizendo no texto, porque a gente não pode também destacar uma palavra e tentar usar ela de forma individualizada, né? A gente tem que ver se aquele significado é linguístico, é filosófico, é clínico, né? Por isso que às vezes lá, por exemplo, a gente vai olhar no dicionário da internet, no Google, uma mesma palavra, ela vai ter vários significados ali a respeito, voltado para determinados temas, tá? Então, já comecei a estudar aqui, né? Então, acho que o glossário é uma parte muito importante. Então, por exemplo, aqui, ó, eu estava aqui lendo esse trecho aqui, então aqui, por exemplo, né, ó, o psicopedagogo se coloca como aprendente ou ensinante, procura interagir com o outro numa postura sensível ao se colocar no lugar do outro, mantém a separação clínica para que o contratransferencial do terapeuta não venha prejudicar a prática psicopedagógica, né? Então, aí, tá, o que significa esse contratransferencial? Bom, eu fui lá na raiz, né, da palavra, então eu fui procurar em contratransferência o que significa, e contratransferência significa emoções que o terapeuta experimenta no decorrer de uma análise em relação ao paciente e que são relacionadas com circunstâncias, sentidas na sua própria vida, que o afetaram consciente e inconscientemente. Então, o que está dizendo aqui no texto? Que no momento que a gente vai fazer uma avaliação clínica, né, quando a gente começa a fazer ali a investigação junto ao paciente, é necessário que a gente mantenha a distância dessas emoções, apesar de a gente sentir empatia, porque às vezes a gente já passou por essa mesma situação, mas ali no momento quando você está atendendo um paciente, é sobre o paciente, não é sobre você. Então, é importante que a gente se mantenha distante, no sentido para a gente até não confundir o problema do paciente com o nosso problema, né? E aí, continuando, ele procura questionar o que acontece, o que não conhece, mantendo o olhar e escuta sobre a singularidade do sujeito, ou seja, sobre o que acontece com o outro, não com ele mesmo, a ser investigado, né? Então, eles mantêm um olhar de escuta sobre a singularidade do sujeito a ser investigado, com habilidade de implicação e distância na relação terapêutica, que é o que eu acabei de falar. Habilidade de implicação é habilidade de comprometimento e distância na relação terapêutica, ou seja, distância daquilo que a gente sente, porque não é sobre nós ali o momento da consulta, é sobre o outro, né? Apesar da gente sentir empatia, às vezes aquilo que a gente já passou na infância, as emoções que a gente já viveu seriam importantes pra gente até tentar entender o que o outro está sentindo, né? Mas não é sobre nós, a gente não vai citar, eu já passei por isso, eu já fiz isso na minha vida. Não, é sobre o outro, né? O papel do terapeuta é ouvir, compreender, para depois tentar aí dar início, né, um diagnóstico, já que a gente não faz diagnóstico sozinho, a gente trabalha com hipóteses, e através dessas hipóteses a gente pode fazer uma intervenção de ensino e aprendizagem. Então, aqui estou estudando, estou com as minhas apostilinhas aqui todas em dia, e eu espero que ainda hoje eu consiga terminar de ler todas as apostilas, e aí no decorrer da semana eu vou fazendo a revisão. Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus.